Olá, investidores, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. E após um recuo na sessão de ontem, a sexta-feira foi positiva para o Ibovespa, porém o índice caminha para encerrar a semana com queda superior a 1,5%. O movimento positivo de hoje foi apoiado por uma leve melhora no ambiente de apetite ao risco no exterior, com o mercado voltando a aumentar a chance de corte de juros nos Estados Unidos já em março deste ano. Após 3 avanços consecutivos, o Ibovespa caminha para encerrar a semana no campo negativo, no momento em que gravamos uma queda acumulada de 1,74%. A sinalização gráfica ainda respeita a região de suporte nos 130.138 pontos, sugerindo apenas correção do movimento. A atenção fica para o rompimento dos 134.200 pontos, onde a leitura seria de continuidade no movimento de alta em direção às próximas regiões projetadas de alvo nos 138.439 e 141.205 pontos. Em escala diária, o Ibovespa testa a região de suporte nos 130.700 pontos, próximo à média móvel de 21 períodos, permanecendo em estrutura neutra de curto prazo. A atenção fica ou para o rompimento da região de resistência nos 134.182 pontos, onde teríamos uma forte sinalização de continuidade no movimento positivo em direção aos 136.500, ou do lado negativo, a partir da perda dos 130.700, nós poderemos ter uma continuidade no movimento de baixa em direção a 128.170 pontos e 125.627. O ponto de atenção que pode nos trazer alguma perspectiva para o movimento do Ibovespa para as próximas semanas é o comportamento do DI futuro, no caso aqui o contrato de 10 anos. A estrutura desde novembro vinha sendo de baixa, com formação de topos e fundos descendentes, negociando abaixo das médias de 9 e de 21 períodos, e nos últimos dias nós observamos uma forte alta do DI, respeitando nesse momento a média de 21 períodos justamente. Em caso de rompimento e sinalização de reversão dessa dinâmica, nós poderíamos ter um cenário tecnicamente desfavorável para a apreciação dos ativos de risco e, portanto, justificaria uma sequência negativa para o índice Ibovespa. Olhando para o exterior, as bolsas americanas também sofrem com o mesmo movimento de aumento dos juros futuros. No caso, o índice futuro do S&P sinaliza a continuidade do movimento de queda ao perder a região dos 4.754 pontos e também as médias de 9 e de 21 períodos em direção aos 4.663 pontos. Passando agora pelas principais blue chips do Ibovespa, começando pela Petrobras, apesar do forte avanço do petróleo de mais de 1% nesta sexta-feira, as ações vão subindo pouco, contribuindo também para a alta do índice. No caso da Petrobras, o papel respeita os níveis de Fibonacci a partir da projeção da última correção, e a dinâmica ainda é de alta em direção ao próximo objetivo nos 39,73. A leitura nos últimos 2 dias é de apenas uma pequena correção, enquanto a estrutura principal ainda está mantida. Já Itaú, após 3 quedas consecutivas nos últimos dias, o papel avança na sessão de hoje, recompondo parcialmente a desvalorização observada. A estrutura do papel, neste curto prazo, permanece neutra, com referências de suporte nos 32,93 e resistência em 33,94. Em caso de rompimento dos 33,94, a projeção de primeiro objetivo ficaria na casa dos 34,57. Após 2 quedas consecutivas do minério de ferro, a Vale sequenciou o movimento negativo, perdendo referência de suporte nos 75 e 77 e agora brigando com média de 21 períodos. A sinalização é de continuidade da queda até a região consolidada de suporte em torno dos R$ 72, o que colocaria a Vale novamente numa estrutura neutra de médio prazo, com resistência na região dos 78,22 e suporte justamente aqui nos 72. Ainda entre as blue chips, Gerdau se aproxima de uma potencial região de suporte em torno dos 22,76. A partir daqui, o ativo pode buscar alguma reação olhando a princípio para os 24,07 e em caso de rompimento dos 24,07, nós teríamos a configuração de um pivô de alta em direção aos 25,72. E apesar da leve alta do Ibovespa nesta sexta-feira, eu vou listar aqui alguns papéis que ainda sinalizam continuidade do movimento de baixa estruturado nos últimos dias. A começar pela Dexco, o papel sinalizou a perda de um fundo consolidado, também região de média de 9 e 21 períodos e linha de tendência de alta. Nesse momento, o papel apresentou um pullback dos últimos movimentos, respeitando a região de resistência que foi utilizada como suporte anteriormente, o que indica continuidade na queda em direção aos 6,94, o último fundo de referência.
Outro papel que sinaliza reversão de tendência de alta e perda de suporte na sessão desta sexta-feira é a VEG. O ativo negocia abaixo nesse momento da média de 21 períodos, indicando continuidade no movimento de queda em direção a 34,56 e na sequência 32,39. Agora em escala semanal. Lojas Marisa, AMAR 3, confirma a formação de pivô de baixa, perdendo referência de médias de 9 e 21 períodos, indicando continuidade da queda até 2,55. Isso aqui significa um potencial downside de quase 20%. Gol 4, após semanas dentro de uma lateralização, nesse momento também sinaliza perda de suporte, respeitando por enquanto média de 21 períodos, mas como sinalização principal, indica continuidade da queda até os 6,82. Isso aqui reserva um downside de 13% até esse primeiro objetivo. Agora Grupo Casas Bahia, BH e A3. Algumas semanas atrás o papel sinalizou a perda de suporte e continuidade na tendência negativa, atingindo nesta semana o primeiro objetivo a partir do espelhamento da última correção, exatamente na região dos 10,44. A leitura é que abaixo dos 10,44 nós teríamos uma sequência desse movimento negativo em direção aos próximos objetivos em torno de 9,47 e 7,90. Agora, atendendo a pedidos, após sinalizar formação de topo em torno dos R$ 25,00, Embraer se aproxima agora de região potencial de suporte em torno dos R$ 20,30 e R$ 21,00. Nesse momento, respeita a média de 21 períodos e ainda sustenta uma relativa estrutura de alta neste curto prazo. Em caso de perda da região dos 20 e 34, um próximo potencial ponto de suporte fica na base do que seria a linha de tendência de alta em torno dos R$ 19,00, e a estrutura ainda estaria preservada. Agora a Transmissora Paulista, também em escala semanal, o ativo atingiu o que seria o primeiro objetivo projetado a partir da amplitude do último movimento de queda, em torno dos 26,48, e nas duas últimas semanas sinalizou que respeitou a região, podendo corrigir nos próximos dias, tendo como principal suporte os R$ 24,12. Agora Santos Brasil em escala diária. O ativo conserva a estrutura de alta de curto e médio prazo e sinalizou a formação de fundo próximo aos 9,15, respeitando como suporte as médias de 9 e 21 períodos. A leitura agora sugere uma reação do ativo em direção aos 9,72 e um potencial rompimento indicaria a continuidade da estrutura positiva em direção a 10,08 e 10,46. E no Fique de Olho de hoje, eu trago as ações da Lojas Quero Quero, LJQQ3. O papel também vinha de uma sequência positiva, com formação de topos e fundos ascendentes. Nos últimos dias, consolidou topo na região dos 6,22 e, nesse momento, indica perda de suporte, sugerindo reversão da tendência de alta, voltando a negociar abaixo das médias de 9 e de 21 períodos, potencialmente sequenciando o movimento negativo em direção aos alvos em 5,04 e 4,78. A amplitude desse movimento até o primeiro objetivo seria em torno de 6% e até o segundo objetivo um pouco mais de 10%. Bom, pessoal, esses foram os gráficos que eu separei para vocês na sessão desta sexta-feira. Um excelente fim de semana e até a próxima.